Olá, alunos! Essa aula de hoje, tá, é sobre a lei da oferta e a utilidade marginal. Espero que vocês gostem dela. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim, tá? O material já está lá no Siga e eu vou mandar para vocês ainda agora o material para o grupo, tá ok? Então, espero que gostem da aula. Não esqueça que tem um chat na hora da aula de hoje, tá certo? E agora fiquem com o tostão da minha voz. Bem, a aula de hoje é sobre a lei da oferta e a utilidade marginal. Então vamos lá. Definição ou lei da oferta, né? A oferta é a quantidade de determinado bem ou serviço que os produtores e vendedores desejam vender em determinado período. Como na demanda, a oferta representa um plano ou uma intenção, neste caso, dos produtores ou vendedores, e não a venda efetiva. São as quantidades ofertadas, são os pontos em que os vendedores estão maximizando os seus lucros. A oferta de determinado produto ela representa a quantidade que os empresários estão dispostos a produzir em função dos preços a serem praticados no mercado. Então, quanto maior for o preço pelo qual o empresário puder vender seu produto, maior será o interesse dele em fazer. Então, quanto maior aquele produto que o empresário, quanto maior o valor ele vender o produto dele, maior vai ser o interesse dele em produzir mais. Então, aqui tem uma tabela que define essa situação. Suponhamos que a variação da oferta por determinado produto em função do seu preço se apresente conforme o quadro abaixo. Então, como é que ele apresenta aí? Que os preços eles vão crescendo de 10, 20, 30 e desta forma também as quantidades ofertadas também aumentam. Então, a gente observa que à medida que o preço aumenta, a quantidade ofertadas pelos produtores também aumenta. Então, a gente vai olhar como é que vai ficar no quadro a seguir. Então, você pode ver no gráfico, né, que a curva típica da oferta ela vem de baixo para cima, diferente daquela da demanda, que vem de cima para baixo. Então, ela começa ali com a quantidade e o valor dos produtos, e conforme o valor do produto, o preço aumenta, maior é a vontade dos produtores fabricar aquele tipo de produto, ok? Então, os preços e as quantidades ofertadas caminham na mesma direção. Quantos maiores os primeiros, maiores os segundos. O empresário, ao decidir pela produção de determinada mercadoria, ele precisa levar em consideração seus custos de produção. Caso o preço de venda seja significativamente superior ao seu custo de produção, é lógico que o empresário ele vai se sentir motivado a produzi-lo. Caso a sua margem de lucro não seja muito elevada, provavelmente ele se sentirá menos estimulado a produzir. Vamos ver agora a interação da procura e da oferta, que é o chamado preço de equilíbrio. Então, pelo comportamento das curvas de oferta e demanda, que a gente viu nas aulas anteriores e essa aula agora, a gente percebe que os produtores e os consumidores têm interesse conflitante, não é verdade? A gente quer comprar barato e os produtores querem vender caro. Então, os consumidores gostariam de comprar mercadorias pelo menor preço possível, já os empresários prefeririam vender mercadorias pelo maior preço possível. Todavia, para que o processo de compra e venda se efetive, existe a necessidade de acordo entre as partes. E quando existe um excesso de oferta, os preços tendem a cair, como a gente já sabe. E quando há queda de preços, desestimula a produção. Caso o desestímulo seja excessivo, irão faltar mercadorias. E a falta de mercadorias representa um excesso de demanda. Nesse caso, o excesso de demanda força a subida de preços. Então, e essa elevação volta a estimular alguns empresários a produzirem mais. É aquela situação, né? Muita procura, preço sobe, até que chegar ao ponto de o preço cair e o produtor ele
tentar produzir menos para novamente aumentar o valor da mercadoria. Essa interação ela fica visível, né, através desse quadro agora, né, que por meio desse mecanismo de interação, os preços tendem a oscilar até atingir um ponto de equilíbrio, em que a demanda se iguala à oferta. E nesse ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda, o preço tende a permanecer estável, sem estimular nenhuma das forças. Então, vocês podem olhar no quadro, que são as quantidades procuradas e ofertadas em função dos preços. Olha só, os preços começam com R$10 e vai até 100, então eles vão aumentando. Então, se a gente verificar aí nas quantidades procuradas, o que acontece? Conforme o preço vai aumentando, as quantidades procuradas elas diminuem. Em relação à oferta, conforme o preço vai aumentando, a quantidade de oferta também aumenta. Mas só que esse desequilíbrio que acontece chega até um certo ponto, até aquele ponto onde as duas linhas se cruzam. Tá? Então, vocês podem verificar, analisando esse quadro aqui, num determinado preço, tanto a quantidade procurada quanto a quantidade ofertada, ela fica no mesmo patamar. Que no caso aqui o preço é o quanto? R$40. Então, chegou no preço de R$40, tantas as quantidades procuradas a quantidade se torna 320, assim como as quantidades ofertadas pelos produtores também se tornam 320. Tá ok? Vamos continuar então. Então, através da análise daquele quadro, surge esse gráfico aí, né? Como mostra os dados do quadro, para os níveis de preço abaixo de R$40, há um excesso de demanda em relação à oferta. Para todos os preços acima desse valor, a oferta supera a demanda. Então, o equilíbrio ocorre quando o preço se estabiliza em R$40. Por esse é o único ponto onde tanto os interesses dos produtores como dos consumidores se tornam harmoniosos. Né? Tá lá, eles não entram em conflito. Você pode olhar no gráfico de equilíbrio aí, que como já viu, as curvas de oferta e as curvas de demanda, ela tem um ponto que se cruza. Então, aquele ponto ali é o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Agora vamos estudar um pouco sobre a utilidade marginal. Utilidade marginal é o valor atribuído a determinado serviço ou produto por você no momento que você se sente satisfeito. E essa utilidade marginal, ela segue alguns princípios, que a gente vai ver esses princípios agora, para ter um bom entendimento. Então, a teoria marginalista está sustentada em um conjunto de princípios a saber. Qual é o primeiro princípio? Que a utilidade é um conceito passivo de percepção e mensuração. Embora cada consumidor possua um conjunto específico de gostos e preferências, ele atribui a um bem, mercadoria ou serviço, a um determinado grau de utilidade, que pode ser medido e comparada com o grau de utilidade atribuído a outros produtos. Por exemplo, um consumidor pode gostar de chá e de café, mas ele pode dar preferência ao chá, e nesse caso o grau de utilidade atribuído ao chá é maior que o grau de utilidade atribuído ao café. O segundo princípio da utilidade total de um produto qualquer é aditiva até o ponto de saturação. O que isso significa? Que o consumidor, ao consumir as unidades adicionais de um determinado produto, o grau de satisfação total do consumidor aumenta. Por exemplo, o consumidor que gosta de chá tem um determinado grau de satisfação ao consumir uma xícara de chá. Ele pode aumentar esse grau de satisfação ao beber uma segunda xícara de chá. Entretanto, esse grau de satisfação aumenta até um determinado limite e ali para. Por exemplo, dificilmente uma pessoa que já tenha bebido 10 xícaras de chá estará disposta a beber a 11ª xícara, pois o seu grau de satisfação com esse produto já está saturado. O terceiro princípio, ele fala que o conjunto de diferentes produtos, a utilidade total também é aditiva para um conjunto, no caso, vários produtos. Significa que se o consumidor tiver à sua disposição um número maior de produtos a ser consumido, o seu grau de satisfação total será ainda maior. Por exemplo, se além de chá, o consumidor puder consumir biscoito,
seu grau de satisfação total será ainda maior do que se ele pudesse consumir apenas o chá, se dando mais ou menos um grau de utilidade de 10. Então, será 10 do chá e 10 do biscoito. Então, são produtos diferentes, mas eles aditivam essa utilidade dos dois produtos, eles se juntam para se tornar uma utilidade maior. O quarto princípio fala que a utilidade é passiva de comparações racionais. Por exemplo, se o consumidor atribuir ao chá um grau de utilidade 10 e ao café um grau de utilidade 5, isso significa que para esse consumidor, em particular, o grau de utilidade do chá em dobro e o grau de utilidade do café. Então, ele fazendo essa comparação racional, se o grau de utilidade de um é 10 e de outro é 5, qual é o que eu vou consumir? O que tem um grau de utilidade para mim? 10. Então, nesse caso aqui é o chá. Na verdade, então ele está fazendo isso, as comparações racionais. Aquele produto que tiver um grau de utilidade em relação a mim, ao consumidor, maior que o outro, aquele que for maior é aquele que eu vou consumir. O quinto princípio é o que fala que o consumidor age racionalmente, buscando maximizar a sua satisfação. Quer dizer que o consumidor buscará consumir uma combinação de produtos, chá, café, biscoito, etc., que venha a maximizar a utilidade total. A decisão do consumidor será sempre racional e ele fará suas escolhas sempre levando em consideração o grau máximo de satisfação que ele pode obter em cada produto. Se ele estiver em dúvida quanto à aquisição de dois produtos, A e B, sendo que o produto A dá-lhe um nível de satisfação 10 e o produto B dá-lhe um nível de satisfação 9, a escolha nesse caso vai ser racional. Claro, ele vai necessariamente escolher o produto A, que é aquele que tem o maior grau de satisfação. O sexto sentido significa ou fala que os acréscimos nas utilidades disponíveis de um produto qualquer têm graus decrescentes de utilidade. Embora o grau de utilidade total de que um consumidor possa atribuir a duas unidades de determinado produto seja superior ao grau de utilidade total em um único exemplar do mesmo produto, o grau de utilidade atribuído à primeira unidade não é igual ao grau de utilidade da segunda. Por exemplo, um consumidor pode atribuir um grau de utilidade 10 para a primeira xícara de chá. Se ele puder consumir uma segunda xícara, ele irá atribuir a esta nova xícara um grau de utilidade de apenas 8. A utilidade total do consumo de 2 xícaras vai somar 18. Então, conforme eu vou consumindo determinado produto, a utilidade total aumenta, contudo, a utilidade marginal daquela próxima xícara de chá ou daquele próximo produto que eu consumi vai ser menor. No caso, isso daqui saiu de 10 e caiu para 8. O sétimo princípio, ele fala que a expressão utilidade marginal é empregada para indicar a utilidade adicionada pela última unidade disponível de um produto. Então, ao consumir a primeira unidade, a utilidade marginal deste produto é igual à utilidade total, porque é a primeira unidade. Então, se for a primeira unidade, se a utilidade marginal for 10, a utilidade total também é 10. No caso do consumidor de chá, com a primeira xícara, o consumidor obtém uma utilidade marginal de 10 e a utilidade total 10, que é no mesmo valor. Mas ao consumir as unidades adicionais desse produto, embora a utilidade total aumente, o grau, a utilidade acrescida pela última unidade consumida será cada vez menor. É um pouquinho que tem no slide anterior. Então, aumenta-se a utilidade total do consumo, contudo, a utilidade marginal daquela unidade, daquela última unidade, ela diminui. O oitavo princípio, ele fala que os preços dos produtos e a renda disponível são, assim, as duas limitações a maximização da função da unidade total. Isso significa que quanto maior a renda do indivíduo, maior será o volume de produtos em quantidade e variedade que ele poderá adquirir. Consequentemente, maior será a sua utilidade total.
que ele poderá obter por meio do consumo. Mas, paralelamente, supondo que sua renda é constante, caso o preço dos produtos venha a cair, ele também poderá aumentar sua utilidade total pela compra de mais unidades. Então, aqui nesse oitavo princípio, ele fala de duas situações, os preços dos produtos e as rendas disponíveis do consumidor. Se ele tiver uma renda constante e os preços dos produtos que ele está acostumado a comprar caírem, é lógico que ele vai aumentar a sua utilidade total através da compra de mais e mais produtos. Então, em relação a todos esses princípios que a gente acabou de ver, surgiu esse quadro da utilidade marginal e a utilidade total. A gente pode ver nesse quadro são as três colunas, são as quantidades consumidas, a utilidade total e a utilidade marginal, que as quantidades consumidas elas vêm crescendo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A utilidade total ela também vai crescendo, 6, aí depois para 11, depois para 15, depois para 18, até chegar na sua saturação. E a utilidade marginal ela diminui, né? Uma unidade começou com 6, depois ela caiu para 5, para 4, até chegar na saturação que é um nível 0. Então, mais uma vez, em relação a essa utilidade total e utilidade marginal, conforme as quantidades consumidas, a utilidade total ela cresce até chegar no seu ponto de saturação e a utilidade marginal ela diminui também até chegar no seu ponto de saturação. Utilidade marginal decrescente e preços diferenciados. Bem, até o momento, considerava-se que os preços dos produtos sobre os quais o consumidor tomava as suas decisões eram iguais. Quando os produtos passam a ter preços diferenciados, o consumidor não considera apenas a utilidade marginal. O fator que irá determinar a sua escolha é a relação de utilidade marginal barra preço, ou seja, o consumidor irá comprar aquele produto que lhe proporcionar a maior utilidade marginal por unidade monetária gasta, que é o UMG. Ok? Então, até o momento a gente só verificava que o consumidor iria comprar determinado produto através da sensação daquela utilidade marginal que ele teria do produto. Mas agora a gente vai trabalhar, além dessa utilidade, vamos trabalhar também com os preços. Então, gente, olha só, vamos lá. Nesse slide apresenta duas tabelas, do produto A e do produto B. O produto A, o preço dele é R$ 4,00 e o produto B são R$ 3,00. Então, vamos fazer como se fossem dois produtos que nós, consumidores, estamos interessados em comprar. Sendo que a gente vai comprar cada produto fazendo aquela relação de unidade marginal gasto por o preço. Então, pode ver que tanto o produto A quanto o produto B, as quantidades são as mesmas, né, que vai aumentando. O que muda é a utilidade total e a utilidade marginal e a utilidade marginal por gasto por preço. Vamos lá, olha só, a primeira, do produto A. Começa com 1, a utilidade total é igual à utilidade marginal, que é 80, e a UMG, que é do preço, é 20. Professor, como é que eu chego nesse UMG do preço, que é 20? Simples. Você vai pegar o valor da utilidade marginal e dividir pelo preço. Então, se a utilidade marginal é 80, eu pego 80 dividido por R$ 4,00, dá quanto? 20. No segundo, a mesma coisa. Aumentou a quantidade, claro, 2. Aumentou também a utilidade total, que foi para 128, e diminuiu a utilidade marginal, 48. Como é que eu chego na UMG preço? Pego 48 e divido por 4, que vai dar 12. Na terceira, a mesma coisa. O produto B também é a mesma coisa. Vou pegar a utilidade marginal, que no primeiro produto é de 54, dividir por 3, porque é o preço do produto B, que dá a utilidade marginal gasto barra preço, 18. Mas esses dois quadros estão fazendo uma análise de qual produto eu irei comprar. Vamos lá, como se fossem dois produtos. Se eu for querer comprar um desses dois produtos, qual o primeiro produto que eu irei comprar? Do produto A ou produto B? O produto A. Por quê? Porque a utilidade marginal
por gasto e preço da quantidade do produto do A, da primeira quantidade do A é 20. E do B quanto? É 18. Então, o primeiro produto que eu vou comprar é o produto A. Mas eu quero comprar uma segunda unidade agora. E qual dos dois eu irei comprar? Vou analisar novamente os dois e verificar que a utilidade marginal do produto B é maior do que a segunda unidade do produto A. Não é verdade? Que é 18. A do produto A, a segunda unidade é 12. A primeira do B é 18. Então, eu vou comprar mais uma unidade, só que agora do produto B, que é 18. Ah, mas eu quero comprar uma terceira unidade desses produtos. São produtos diferentes, é claro. Bem, o produto A continua 12, então eu comprei uma unidade. E o produto B, a utilidade marginal do preço é 16. Então, eu vou comprar o quê? Mais uma vez do produto B. Ah, mas eu quero comprar mais um quarto produto. Vou analisar de novo os dois quadros e agora, o que eu faço? Não interessa aqui de que produto eu vou comprar, porque tanto a segunda unidade do produto B como a terceira unidade a segunda unidade, do produto A, como a terceira unidade do produto B é de 12 UMG por preço. Então, a utilidade marginal em relação ao preço dos dois é a mesma coisa. Então, tanto faz se eu comprar de um ou de outro, tá? E vocês agora vão completar esse quadro, tá? Continuar aqui o restante que falta das unidades marginais sobre o preço nesses dois quadrinhos aí, tá? Vocês vão continuar fazendo essa atividade. Então, ainda explicando os quadros acima, né? A gente viu nos quadros anteriores, nós temos o produto A e B de preços diferenciados, a utilidade totais e a utilidade marginais distintas. A gente observa que os dados do quadro anterior percebe que o consumidor irá maximizar sua utilidade se optar pelo consumo da primeira unidade de produto A, pois esta unidade que lhe dará melhor retorno, ou seja, maior volume de utilidade por unidade monetária gasta, que no caso é 20 UMG barra preço. Caso eu decida comprar uma segunda unidade, eu vou dar preferência ao produto B, pois este lhe dará um retorno de 18 UMG. Se eu quiser comprar uma terceira unidade daquele produto, também vai ser da B, pois a segunda unidade da B vai me dar um retorno de 16 mg, enquanto que a segunda unidade da A vai me dar um retorno de apenas 12 mg. Ao adquirir a quarta unidade para o consumidor, será indiferente optar por quê? Por A ou por B, porque tanto a segunda de A quanto a terceira de B vão lhe dar o mesmo retorno, ou seja, 12 UMG por preço. Portanto, para maximizar a utilidade, o consumidor sempre optará pelo produto que lhe der o maior grau de utilidade marginal relativa, ou seja, o maior volume de utilidade marginal por unidade monetária. Tá certo, gente? Gente, espero que tenham gostado da aula de hoje. Tá? Complete aquela tabelinha lá das utilidades, que no decorrer da semana eu passo uma prática para a gente fazer, tá ok? Não esqueçam que hoje tem o chat na turma, quem quiser estar lá, vou estar lá à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida. Tá ok? Um abraço e até mais.